Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou responder essa questão de química. Vamos lá. Aqui fala: milhares de operários se movem como enxames de abelhas por todo o canteiro de obras da pirâmide que acabará sendo a tumba de Queops. O Khufu, em egípcio antigo, arrastando as pedras gigantes para suas posições, verificando e reverificando seus alinhamentos. A estrutura está quase concluída, logo as camadas superiores de blocos de pedra estarão no lugar e a pirâmide estará totalmente revestida de pedra calcária. A ideia dominante sustenta que eles construirão uma rampa interna para transportar blocos de calcário sucessivamente para posições mais altas na estrutura. A evidência indica que ele empregou trabalhadores de transportadores de Tura, mas também navegaram em missões comerciais para terras distantes, como Wadi el-Jafta no Mar Vermelho. As minas de cobre na Península do Sinai, de onde extraíram o metal para produzir ferramentas. A infraestrutura conjugada com o sistema de governo em que o faraó detinha o poder absoluto e era considerado por um deus. Foi um segredo decisivo egípcio para construir grande pirâmide e gerar imensas riquezas por séculos vindouros. Operários precisavam de estanho para construir as pirâmides, mas obter esse material era extremamente trabalhoso. A maioria dos faraós conseguiram organizar uma única expedição de extração do cobre. Quéops, no entanto, reuniam os recursos para realizar pelo menos duas. As pirâmides eram consideradas a segunda casa dos faraós. Em seu interior eram colocados todos os pertences, como ouro, prata e objetos de valor, pois eles acreditavam que após a morte reviveriam, o que explica o fato de serem embalsamados. Então aqui mostra a explicação da formação das pirâmides, apenas contextualização. Não é uma parte tão interessante assim para resolver a questão. Mas, contexto. Com base nos conhecimentos de química e propriedade física de alguns metais utilizados na construção da pirâmide de Quéops no Egito por volta de 2025 a.C., é correto afirmar. A um fala: o bronze, material resultante de uma mistura de cobre com estanho, possui temperatura de fusão superior a 1083. Então, bronze é mistura de que? De estanho com cobre. Quando vocês vão colocar, como a teoria aqui, o ponto de fusão será inferior a 1083. Não será nem igual nem superior. Por quê? Porque o valor do estanho é muito menor em comparação ao do cobre. Então não vai se manter 1083 graus Celsius. A 2 é também correto porque fala o seguinte: a maleabilidade e ductilidade são propriedades que variam de intensidade com o aumento da massa de material. A maleabilidade e ductilidade não são propriedades que variam com intensidade, não, de acordo com a quantidade. São variam em função das propriedades físicas de cada composto, determinado pela sua família que ele se encontra, não a partir da intensidade e de quantidade. Então, a 2 também está errado. A 3, vamos ver, as ferramentas de ferro possuem dureza inferior à de calcário, usada na construção de pirâmide de Quéops. Primeiramente, as ferramentas de bronze devem ser superior e não inferior. Por quê? Porque ele é um metal e calcário não é metal. Pois a ferramenta em que certamente seria utilizada para polir o calcário, como indica a texto da questão, precisa ter uma dureza superior à do calcário para polir isso. Então a 3 também está errada. A quarta que fala: a malaquita é formada. É, a malaquita é formada por um sal classificado como ácido. Quando você pega a malaquita e ocorre a formação desse sal, no qual participa com o estado de oxidação mais um, vocês vão perceber primeiramente que vai possuir na verdade mais dois, pois quando vocês colocam a equação CO3, CO3, 2, OH2, vai se produzir o que? CO2 mais, que é porque o cobre só pode produzir o que? Mais 2 ou mais 3, e aqui vai possuir o que? Vai possuir mais 2. Porque aqui deve possuir 6 no seu número de íons. 6 porque aqui 2 multiplicado por 2 essa parte, 4 4 mais 2 6, ou seja, já varia. Então a 4 também está errada, porque não é mais um, é mais 2. A amostra de a 5 como a única como pode ser certa, já que as outras estão erradas. A amostra de 5 gramas de calcário contendo carbonato de cálcio, 20% de purezas inertes do HCl e 30% do carbonato de magnésio reage até cessar o desprendimento gasoso com 50 ml de solução de 1,8 mol por litro de HCl. Vamos dividir parte por parte. Aqui fala que 5 gramas de calcário
carbonato de cálcio possui 20% de impurezas inertes no HCl e 30% no carbonato de cálcio. Então, vocês colocando aqui a equação, vamos começar. Primeiramente, então x% de carbonato de cálcio é correspondente a 50% de CaCO3, você não tem que pegar. E 50% de CaCO3 vai dar correspondente aqui a 2,5 gramas. Por quê? Porque 20% e 30%. 20% de HCl e 30% de carbonato de magnésio. Então 1,5 gramas aqui e o outro 1 grama. Ou seja, apenas 4 gramas dessa amostra de calcário e pureza irá reagir com HCl, exatamente. Por quê? Porque 20% dessa parte aqui. Quando vocês pegam 4 gramas dessa parte aqui, só vocês formarem equação 1 e equação 2. Na equação 1, aqui fala que CaCO3 mais 2HCl vai produzir o CaCl2, H2CO3. Já na segunda equação, o MgCO3 mais 2HCl, lembrando, são mesmo HCl essa formação, vai produzir o MgCl2 mais H2CO3. Quando você colocar aqui CaCO3 e MgCO3 mais 4HCl, ou seja, só juntando a equação, para tornar uma reação global, é essa equação. Lembrando que, como diz na questão, ele é utilizado o que? 5 gramas de calcário, aí possui 20% de pureza no HCl e 30% no carbonato de magnésio. Lembrar esse valor, 5 gramas. Colocando-se isso, vai formar o que? 100 gramas de CaCO3, vai aqui 84 gramas e 4 vezes o valor de 36, que é o valor de cada um no seu máximo molar. Fazendo-se isso, é só você montar a seguinte equação, que 184 gramas de calcário, ou seja, 184 gramas de calcário, vai corresponder a 148 gramas de HCl, exatamente. Por quê? Porque lembrando, o HCl, ele só é apenas o que? 20%. E quando você coloca aqui essa parte, ou seja, 4 gramas vai corresponder a isso, 4 gramas de quê? De calcário. Então você vai descobrir que o HCl é 3,2 gramas de calcário. Fazendo isso, você vai pegar o seguinte, sabendo que a massa necessária de HCl para reagir 4 gramas de calcário, é preciso saber o número de mol para calcular o valor da concentração. Então é só você pegar o que? 184 gramas, não, 148 gramas, como descobriu ali, corresponde a 4 mols, exatamente, 4 mols de HCl, como diz aqui. 1 mol corresponde ao 4 mol de HCl. E 3,2 gramas de HCl que você quer descobrir corresponde a Z. Agora é só você montar a equação, que 148 corresponde a 4 mol, 103,2, então vai ser igual a quanto? O valor do mol é 0,086. Lembrando que o volume aqui, como diz na questão, é 50 ml. Agora é só pegar o número de mol e dividir pelo valor do volume, que ficamos como certo é igual a 1,72. Fazendo isso, dá certo o quê? Dá aproximadamente 1,8 mol por litro. Por isso que a resposta certa da questão é a 5. Essa questão é uma questão assim, a parte 5 um pouco dificultosa, que trabalha um cálculo um pouco gigante. Mas você dividindo parte por parte, balancear direitinho a equação, transformar a equação em equação global, vocês pegando, lembrando a massa molar de cada composto aqui em relação, lembrando um parte aqui que fala que 5 gramas de calcário, quando reage com HCl, vão produzir apenas 20% de pureza do HCl e 30% de carbonato de magnésio, então são 50%. Por isso que eu multipliquei aqui, por exemplo, por 50%, e que vai dar o que? 2,5 gramas. Fazendo isso, vocês vão chegar à resposta certa da questão, que é o quê? Que é 1,8 mol por litro. É uma questão que trabalha aproximadamente para fazer de quê? Titulometria. Titulometria é uma parte da química que normalmente os alunos têm dificuldade. Então, o que eu aconselho vocês fazerem? Fazerem muita questão em relação a esse assunto. Você tem que treinar essa parte da prática. Cai bastante no seriado 2, se você quiserem, ou na parte do Enem, que cai bastante, ou cai bastante também na parte dos vestibulares. É uma parte muito importante da química, do segundo ano. Espero que você tenha entendido essa questão. Se de qualquer dúvida nessa questão, pode entrar em contato comigo ou pela monitoria pelo meu zap. Meu número do WhatsApp é 87981822656. Fique com Deus e se lembrem, nenhum sonho é tão grande e nenhum sonhador é tão pequeno. Vão lá, a vaga já é de vocês.